Olá, meus irmãos e minhas irmãs, estamos juntos para mais uma meditação da Palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida e a sua família rica e abundantemente. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha nos capacitar, nos conduzir e nos dar sabedoria que vem do alto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 21 ao 24. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os seus discípulos e disse-lhes, em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo, e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo, e não puderam ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jesus nesse evangelho, ele exulta, Ele se alegra. Te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes, aos grandes, da terra, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Esses pequeninos, meus irmãos, tem que ser nós cristãos, todos nós cristãos, precisamos ter esse coração pequenino. Precisamos ter esse coração como o coração de Santa Teresinha do Menino Jesus, ela que não conseguia fazer as grandes penitências, as grandes orações que os grandes santos da igreja faziam, como São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila. Ela não conseguia, e ela foi pela pequena via, infância espiritual, ou seja, ela se fez pequenina, simples, humilde, se colocou nas mãos de Deus, com humildade, com simplicidade. Ela que era semi-analfabeta, aprendeu a ler e escrever no convento, escreveu apenas um livro, e se tornou a doutora da igreja, uma grande santa da igreja. Que humildade, que humildade. Nós também somos chamados a aprender com Jesus. Ele mesmo fala no seu evangelho: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nossa Senhora, em Lucas capítulo 1, por exemplo, vamos pegar lá em Lucas capítulo 1, São Lucas capítulo 1, versículo do 46, e Maria disse: A minha alma glorifica ao Senhor, o meu espírito exulta. Veja,
exulta de alegria. Vamos fazer um paralelo de que Jesus fala aqui no Evangelho. Naquele momento Jesus exultou no Espírito Santo e disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes. Veja, Maria, sua mãe, Maria falou a mesma coisa no início do Evangelho. Ou seja, aqui Jesus ainda não tinha nascido. Jesus ainda não tinha nascido. Maria falou a mesma coisa que Jesus falou. Usou o mesmo termo, o mesmo verbo. Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Por quê? Porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as nações. Veja, ela é humilde. Ela se coloca como pobre serva. Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos. Foi para isso que Deus veio, foi para isso que Jesus veio. Destruir os corações dos soberbos, dos orgulhosos. Por isso que Jesus ele louva ao Pai por não ter revelastes a graça dele, o amor dele, a misericórdia dele, a graça dele aos soberbos, aos ricos, aos sábios, grandes sábios, inteligentes, mas revelou aos pequenos, humildes, que quanto mais eu me faço pequeno, quanto mais eu me faço humilde, mais a graça de Deus cresce em mim. É aquilo que São João Batista fala, que eu diminua e que Jesus cresça, que eu diminua, desapareça, que o Dimas diminua, desapareça, que Jesus cresça em mim, que a graça de Deus cresça em mim, que o amor de Deus cresça em mim, que a misericórdia de Deus cresça em mim, que o perdão, a compaixão cresça em mim. É isso, meus irmãos. Se esvaziar, precisamos nos esvaziar como a Virgem Maria, precisamos nos esvaziar como Jesus, precisamos nos esvaziar como os santos da igreja, como São João Batista. Que eu diminua, que eu desapareça, Senhor, que tu cresça em mim. Como Santa Teresinha que se fez pequena como criança, a via da pequenez, da humildade, a infância espiritual. Por quê? Jesus fala, só vai entrar no céu quem tiver um coração como uma criança. Ou seja, a criança tem um coração puro, tem pensamentos puros. A criança não é orgulhosa, não é vaidosa. A criança, mesmo sendo rica, ela brinca com a criança pobre. Mesmo sendo uma criança branca, ela brinca com a criança preta e vice-versa. Não tem preconceito, não tem discriminação. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Seja um dia abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.